Lula afirmou ontem que pretende conversar com Donald Trump, é isso? Ele diz que quer convencê-lo a participar de uma reunião entre as principais potências mundiais. Qual que é o objetivo disso? Segundo ele, é buscar uma saída negociada para os conflitos internacionais. Mais uma vez, ele vai tentar parecer, em tese, não é, que ele está agindo ali de alguma forma para poder pôr fim a alguns conflitos, algumas guerras. Já fez isso recentemente, no passado, né? Será que ele vai convidar o presidente Trump para uma mesa de bar e uma cervejinha, como ele disse em 2022, né, lá da questão da Rússia e da Ucrânia? Pois é, não, Daniel, ele até pode abordar essa questão assim como tema de fundo, talvez levar algum recado do Putin, né, já que ele conversou com o Vladimir Putin essa semana, e o Lula ele se prestaria a fazer isso, né, ser um garoto de recado do Putin, mas a verdade é outra, Daniel. O que está acontecendo é o seguinte, desde o começo do ano, principalmente com a guerra do Irã, o presidente Trump, obviamente, ele voltou a sua atenção para a guerra do Oriente Médio. E, com isso, ele delegou o secretário Rubio às relações dos Estados Unidos com os países da América Latina, inclusive com o Brasil. De lá para cá, muita coisa aconteceu, principalmente a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. E agora a gente chega a essa crise diplomática que nós estamos vivendo, com a retirada do visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos. Então, Daniel, o que o Lula está querendo fazer é o seguinte: passar por cima do secretário Rubio e tentar negociar, prometer alguma coisa, como ele fez no final do ano passado, diretamente para o presidente Trump. Ele vai, sei lá, falar de terra rara de novo, algum acordo com algum empresário, talvez envolvendo ali os irmãos Batista para baixar o preço da carne nos Estados Unidos, alguma coisa nesse sentido. O que ele quer mesmo, então, é sair da esfera de atuação do secretário Rubio e tentar negociar diretamente com o presidente Trump. A chance de êxito ela é um pouco limitada. E também tem um outro ponto. Nós comentamos aqui no jornal. No ano passado, ele até usufruiu da questão das tarifas em benefício próprio nas pesquisas, né, na popularidade, aquela questão toda da soberania. Só que agora é diferente. A percepção da opinião pública é completamente diferente do que foi em julho do ano passado. Ou seja, as pessoas estão percebendo que o governo brasileiro não negociou seriamente com os Estados Unidos e que essas tarifas poderiam ter sido evitadas. E mais, pegou muito mal para o governo brasileiro, não só diante da opinião pública no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos, não enviar nenhum representante nas audiências públicas da sessão 301. O seu opositor, Flávio Bolsonaro, estava lá na sessão 301, inclusive fez uma apresentação. E isso já começa a refletir, né, nas pesquisas e nos números relacionados, né, à percepção das pessoas com questão às tarifas. Então o Lula vai tentar conseguir esse telefonema para o Trump para vender a ideia de que ele está negociando alguma coisa com o presidente Trump e, ao mesmo tempo, passar por cima do secretário Rubio. Ao mesmo tempo que ele não aceita, né, não aceita entregar as credenciais do embaixador indicado pelo secretário Rubio, Dani Pérez. Daniel, eu tenho uma atualização importante sobre o embaixador. A gente comenta depois ou eu posso trazer ela agora? Não vai prender informação, por favor, traga atualização. Então, ontem, o Senado americano deveria votar a aprovação do nome do Dani Pérez para a embaixada no Brasil. Por conta da questão do Dr. Fauci e também de um painel sobre a influência da Irmandade Muçulmana nos Estados Unidos, eu acho que os trabalhos ali, eles atrasaram um pouco, e essa votação, então, deve acontecer hoje, Daniel. Tá? Então, hoje a gente precisa estar atento, o Senado americano vota, né, a indicação do secretário Rubio para a embaixada no Brasil. Uma vez aprovado pelo Senado americano, o governo brasileiro não terá mais desculpas para não entregar a credencial ao Dani Pérez. As informações que chegam de Brasília é que eles querem entregar essas credenciais somente depois das eleições, após as eleições agora de outubro, dizendo que essa medida americana de indicar o embaixador agora seria uma tentativa de influenciar nas eleições no Brasil. Que no mundo diplomático isso é uma aberração. O país só está indicando um embaixador. Que capacidade um embaixador teria de influenciar qualquer eleição? E aqui eu até faço um questionamento. Se um embaixador americano pode influenciar na eleição brasileira, significa que o nosso sistema, então, tem um problema, porque... e aí, como é que fica?
Se um embaixador tem essa capacidade, se imagina se 30 embaixadores, então, sentar ao redor de uma mesa e querer decidir alguma coisa sobre o Brasil, né? Então, aí a gente vê que tem uma grande contradição do governo brasileiro. O que eles querem evitar é a presença de uma pessoa aliada ao secretário Rubio e que tem a mesma visão ideológica de mundo, conservadora, do secretário Rubio. É disso que se trata. Nesse contexto todo, o Lula vai tentar conversar com o Trump, mas, na minha opinião, é apenas uma tentativa para ganhar tempo, justamente para atrasar a indicação do embaixador. Hoje a gente precisa acompanhar e eu acredito que na parte da tarde a gente tem o resultado lá do Senado e, se Deus quiser, na segunda-feira a gente vai poder trazer a análise aqui de como é que foi essa indicação do Marco Rubio para a embaixada brasileira, para a embaixada americana no Brasil, Daniel. Sempre trazendo atualizações ao vivo, aqui em tempo real, para você que nos acompanha no Jornal da Oeste, primeira edição, com Ivan Kleber. Hora agora da nossa conexão Brasília-Londres. Berenice Leite. Olá, Ivan, bom dia para você. É sempre um prazer poder te ouvir, né, atualizando a gente aqui em relação às questões internacionais. E hoje, finalmente, chegou o dia da posse de Spriedja, né, Abelardo Della Spriedja, e o Lula, mais uma vez, não deve comparecer, né? Quem vai o representar, no caso, representar o Brasil, é o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. Ele também, a gente lembra, o Lula não compareceu na posse da Keiko Fujimori. E eu queria a sua avaliação sobre isso, Ivan, né? Quais são os impactos dessas ausências de Lula sempre que é um candidato da direita que vence as eleições em se tratando de América do Sul? Bom dia, Berenice. Um ótimo dia de trabalho para você aí na capital. Olha só, o Lula também não foi na posse do CAST, do Chile, que também é de direita. Quem representou lá o Brasil, do mundo político, pelo menos, foi o senador Flávio Bolsonaro, que foi na posse do CAST lá em Santiago. Berenice, o Lula depois reclama de uma coalizão internacional, que todo mundo resolveu olhar para o Brasil e se coloca como vítima. Mas a posse do Abelardo Della Spriedja seria uma oportunidade para ele demonstrar uma certa tentativa, pelo menos, de dialogar com os vizinhos da América Latina. O povo colombiano é um povo irmão do povo brasileiro. A gente precisa aqui tirar um pouco a questão política. Vamos lembrar as homenagens e a solidariedade do povo colombiano quando aconteceu aquela tragédia com o avião lá do time de futebol da Chapecoense. Né? O povo colombiano abraçou o povo brasileiro naquele momento. Então seria, no mínimo, respeitável em relação ao povo colombiano que quer muito bem o Brasil, que tem esse carinho pelo Brasil, ele ir na posse do Abelardo Della Spriedja. O Lula não vai, ele procura esse isolamento, claro, não é porque ele tem uma visão de mundo diferente do Abelardo Della Spriedja, agora ele não poderia participar da posse, não é? Em um momento em que toda a América Latina estará lá, inclusive os Estados Unidos estão enviando uma delegação para participar dessa posse. E ainda, o Berenice, tem um zoom lá na Colômbia que talvez o secretário Rubio ou até mesmo o presidente Trump apareçam de última hora ali, uma surpresa para o Abelardo Della Spriedja na posse. Mas, de qualquer maneira, teremos essa delegação americana, o Milei já está lá, o presidente do Chile já está lá, está todo mundo lá, e o Brasil, então, vai enviar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que muita gente não vê ele como ministro das Relações Exteriores, porque quando é para decidir alguma coisa importante, eles mandam o Joesley Batista. Ou seja, nem o Joesley mandaram para a Colômbia, o que é um recado direto de distanciamento. Agora, o Abelardo Della Spriedja não está preocupado com isso, tá, Berenice? E eu já vou adiantando aqui para a nossa audiência. Eu sei que na nossa audiência aqui o Milei goza de uma grande popularidade. Esperem para ver o Abelardo Della Spriedja agir, tá? Dizem que entre ele e o Milei é o moderado da dupla. Então, a gente já pode adiantar aí a possibilidade também de respostas duras do Abelardo Della Spriedja em direção ao Lula, tá? Daniel, devolvo para você. Professor Marcelo Suano traz mais um questionamento, mais um ponto para a nossa conversa contigo, Ivan. Ivan, bom dia aqui no Brasil, boa tarde aí em Londres. Vamos pegar esse helicóptero e sair aqui da América do Sul, vamos para os Estados Unidos, né? Um comitê do Senado americano aprovou um pedido de desacato contra o Fauci.
Simples por ele ter se recusado a prestar esclarecimento, sempre ficava em silêncio. A alegação é de que, queira ou não queira, pela quinta emenda, ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio. Perfeito, está de acordo. A questão que traz para nós é, em função disso, ele pode vir a enfrentar a possibilidade de prisão. Por quê? Porque ele recebeu uma graça preventiva dada pelo Biden, mas por outra situação, e não por essa, que de repente o desacato é outra condição, ele pode estar sendo julgado por outra coisa, ou seja, na Justiça Federal norte-americana, se existe a possibilidade dele vir a ser preso ou ocorrer um pedido de prisão por um outro crime e não por aquilo que foi a graça dada pelo Biden, além dele poder sofrer possibilidades em relação aos estados, porque nos Estados Unidos cada estado tem a sua autonomia jurídica para determinar em questões penais. É possível que ocorrer isso? Que ele vir a ser preso? Professor Marcelo Suano, bom dia. A resposta objetiva para a sua pergunta é sim. Eu quero só comunicar aqui, foi minha falha, tá? Eu enviei para a nossa direção agora 2 fotografias de um Dr. Anthony Fauci bastante abatido ontem, depois dessa votação no Senado, inclusive com a esposa dele mostrando o dedo do meio para repórteres. Não sei se a gente pode mostrar isso aqui por causa do horário, mas enfim, já passei para a nossa direção. Professor Marcelo Suano, olha só, essa questão da quinta emenda, ela não é bem assim, tá? Existe um precedente de 1896 que a Suprema Corte estabeleceu que a quinta emenda, ela tem um certo limite se você tem já o perdão presidencial. Só que eu vou me limitar aqui, porque justamente hoje, Daniel, no de leste a oeste, então já respondendo o professor Marcelo Suano e falando do de leste a oeste, nós teremos pauta única, basicamente. E a pauta será justamente, a gente assumir esse compromisso com a nossa audiência, nós vamos continuar focados no caso do Dr. Anthony Fauci. E a Ana Paula Henkel, ela vai explicar para a gente como que é essa questão da quinta emenda no caso do Dr. Anthony Fauci e desse desacato ao Senado. Então eu reforço o convite, peço encarecidamente que os senhores anotem aí na agenda, hoje às 8h30, comigo, Bernardo Kister, Flávio Morgenstern, a partir das 8h30 aqui na Revista Oeste. Essa foto que nós estamos vendo aí do Dr. Anthony Fauci levando o lixo para fora foi depois da votação do desacato ontem, um Dr. Anthony Fauci bastante apreensivo. Eu não sei o que os advogados dele reportaram para ele, não é? E depois nós tivemos uma fotografia da esposa dele dentro do carro, mostrando o dedo do meio para repórteres que estavam ali na frente da casa do Dr. Anthony Fauci. Acho que não dá para mostrar essa foto agora, mas, enfim, isso aconteceu também. Agora, dentro do seu questionamento, professor Marcelo Suano, a comissão do Senado enviou para o Departamento de Justiça essa questão de desacato, que vai analisar e possivelmente abrir uma investigação. Se Dr. Anthony Fauci for culpado de desacato ao Senado, ele pode pegar até 1 ano de prisão. Mas aí entra aquela questão dos precedentes, a idade dele e tudo mais, isso pode cair para 1 ou 2 meses de prisão. Só que não é nem esse o real objetivo dos republicanos. O que os republicanos estão fazendo é levar a verdade à população americana, levar a verdade à população mundial. Esse é o verdadeiro objetivo. E também alguns estados americanos, governados por republicanos, já deram a intenção de investigar o Dr. Fauci através de leis eleitorais. Em resumo, o Dr. Fauci vai ter que gastar muito dinheiro, talvez todo o dinheiro que ele ganhou durante a pandemia, nos tribunais se defendendo dos estados americanos e dessa questão. E eu vou dar um spoiler para a semana que vem. O presidente da comissão que investiga o Dr. Anthony Fauci já citou publicamente, tá aí, temos a foto então da esposa do Dr. Anthony Fauci mostrando o dedo do meio para repórteres que estavam ali na frente da casa do Dr. Anthony Fauci, né? Olha só, isso é muito emblemático, porque há 5 anos atrás, esse casal, principalmente o Dr. Anthony Fauci, era ovacionado pela mídia, né? Eles queriam aparecer na mídia, eles gostavam quando os jornalistas chamavam eles para entrevistas e tudo mais. Agora, aparentemente, nem tanto, e estão mostrando o dedo do meio aí para os jornalistas. Onde que está, né, aquela liberdade dos jornalistas fazerem o trabalho deles, etc., né? Aqui o Dr. Anthony Fauci, a esposa dele, pelo menos, está deixando isso de lado.
Então, para a semana que vem, o que nós podemos ter, Daniel? O presidente da comissão já citou que Bill Gates participou de reuniões com o Dr. Anthony Fauci, e a comissão deu a entender, então, que eles pretendem investigar como que uma pessoa do setor privado participou dessas reuniões com o Dr. Anthony Fauci. Eu acho que existe uma possibilidade de daqui a alguns dias, ou depois do recesso do Congresso lá nos Estados Unidos, nós estarmos analisando aqui depoimentos de Bill Gates também nessa comissão. A gente vai estar acompanhando para trazer para a nossa audiência. Daniel, perdoe-me me estender tanto aqui, mas é que esse é um assunto extremamente importante, a gente precisa manter a nossa audiência com todos os detalhes. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.